Hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2018. Vamos aos destaques desta edição. PUC Minas abre espaço para debater a campanha da fraternidade. Espaço Cultura e Fé apresenta exposição em obras em cerâmica. No quadro Talentos da PUC, você conhece a estudante do curso de cinema que tem o dom de desenhar. Reitor recebe o relatório da Comissão da Verdade Mineira. PUC Minas participou da elaboração do documento e este é o tema de nossa entrevista de hoje. Acompanhe com a gente essa edição do Espaço PUC que começa agora. Olá, o curso de cinema é conhecido por ajudar a ampliar a capacidade criativa dos alunos que passam por lá. E são eles que, no futuro, vão nos fazer viajar pelo mundo mágico da produção cinematográfica. E para a Jéssica Tonelli, aluna do 6º período do curso, o que não falta é criatividade. Ela tem o dom de desenhar e, além de se divertir com essa arte, ainda fatura uma graninha para ajudar com as contas do mês. Bom, eu desenho desde sempre, assim, desde que eu me conheço por gente. Comecei mesmo, eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. Que daí comecei a desenhar tudo que eu via pela frente. E os meus pais começaram a incentivar o desenho. Desde então não parei. Conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que aquilo poderia ser um meio de trabalho também. E foi por isso que eu escolhi o meu curso. A princípio eu queria artes visuais, mas a vida acabou me jogando para o cinema. E que, ao meu ver, hoje é uma área um pouco mais completa para o que eu gosto. E no cinema eu posso fazer isso. No cinema eu posso criar. No cinema eu posso expressar o que eu estou sentindo, expressar o que eu gosto, as minhas referências, a minha história, porque eu acho que no cinema a gente pode contar uma história de acordo com as nossas vivências. Eu gosto de desenho realista. Eu acho fantástico, assim, você tentar imitar o real, você olhar para uma foto e você tentar reproduzir. Eu comecei agora a passar para o digital, e tá sendo um pouco complicado, assim, porque não é a mesma coisa do papel. No papel você tá vendo o que tá acontecendo, você vai, você apaga, ou você amassa. No digital você tem que controlar aqui e ao mesmo tempo na tela. E, não sei, é muita tecnologia pra mim. Eu me expresso muito pelos desenhos. Acho que como eu sou muito fechada, eu acho que é a forma de eu gritar, falar, olha, eu tô sentindo isso, olha, eu acho que isso é o certo ou isso é o errado. Não sei, tipo, é como se minha alma gritasse por arte o tempo todo. Meu nome é Jéssica Tonelli, tenho 22 anos, sou aluna de cinema e audiovisual na PUC. E eu desenho. Legal, né, Raíssa? Muito interessante. E falando em arte, o Espaço Cultura e Fé no Campus Coração Eucarístico recebe concertos, lançamentos de livros e exposições artísticas. O local é destinado à comunidade acadêmica e procura exaltar a cultura na universidade. A artista plástica Magali Cabral abre as exposições deste ano com a mostra das suas obras em cerâmica. Vale a pena dar uma pausa na correria e ir até lá para conhecer os trabalhos. Esse é o nome da exposição aberta no Espaço Cultura e Fé. O título vem da ideia de que, a partir de um nada, podem surgir figuras magníficas por meio da cerâmica. É a partir desse encontro, né, com alguma coisa
que vai surgir uma renovação e vai surgir a minha peça, né? Então, normalmente, eu não trabalho com planejamento. Eu trabalho a partir de um encontro mesmo. As peças de cerâmica misturam elementos como madeira, couro e até peça de embreagem de automóvel. De maneira inusitada, a exposição se destaca ao representar pessoas, animais e figuras religiosas. Magali Cabral, a artista responsável pela exposição, é formada em enfermagem e já trabalhou na polícia. Em um caminho inesperado, ela encontrou seu amor pela arte e pelas formas de se expressar por meio dela. Depois de estar aposentando, eu sou enfermeira, eu comecei a viver aquele momento de, e aí, né? Como é que vai ser? Se você fosse me falar há 10 anos atrás que hoje eu estaria com uma exposição de arte, eu não iria acreditar, né? Isso mostra o tanto que a vida te possibilita, ela muda. Visitantes foram prestigiar a exposição e se sentiram tocados pelas obras. Que sentimento essa exposição te causou? O próprio nome, né, Restos de Nada, dá uma sensação que tudo a gente consegue aproveitar, né? O trabalho dela reuniu vários elementos diferentes e consegue construir arte no que não era nada, né? Então transformou aquilo numa coisa bem grande, assim. Então é muito bonito de ver, assim, como que tudo é aproveitável e como que dá para encontrar arte em todos os meios. A obra Santa Ceia pesa quase 50 quilos e é um dos trabalhos que mais chamam a atenção. Qual a sua obra preferida? Eu gosto da Santa Ceia. Por quê? Pela complexidade dela e o atrevimento que ela teve de executar. Quem ensinou Magali a trabalhar com a cerâmica também foi prestigiar a exposição. Ione sente orgulho das conquistas da aluna. Eu sou de tradição de famílias de professores e sempre escutei que bom mestre, melhor discípulo. Então eu fico assim, muito honrada de ver que Magali é uma grande escultora e que começou no meu ateliê. Ela pega a argila e ali ela trabalha, ali sai a arte dela. Sai de dentro, porque o artista sabe, trabalha de dentro para fora, né? Então ela sai aquela escultura, em meia hora, 40 minutos, ela tem uma escultura pronta. Eu nunca tive um aluno desse jeito. A expressão me toca a minha alma, sabe? Eu acho isso sem explicação. Na segunda-feira, nós falamos aqui no Espaço PUC sobre a questão das grávidas reclusas. Ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu conceder habeas corpus coletivo às mães de crianças de até 12 anos e para as grávidas que estão em prisão preventiva, que é a prisão para quem ainda não foi condenado. Poderão usufruir da decisão mulheres que não cometeram crimes violentos ou mediante ameaça. A decisão deve contemplar mais de 4.000 mulheres no Brasil. O STF deu prazo de 60 dias para tribunais de todo o país identificarem as presas que têm o direito de serem transferidas para casa. E o Tribunal Regional Eleitoral está alertando a população sobre a abordagem de falsos representantes da Justiça Eleitoral que estão visitando as casas das pessoas. Vamos à nossa redação, onde está a Daniela Fernandes, que traz mais informações para a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Tomás. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais emitiu um alerta sobre a abordagem de falsos representantes da Justiça Federal a eleitores em casa. Essas pessoas estão visitando, na maioria das vezes, idosos e coletando dados para fazer um cadastro, para atualizar o cadastro, perdão. O TRE informa que apenas os eleitores, os próprios eleitores, podem fazer essa atualização e, além disso, ele alerta também para o cuidado com e-mails falsos, já que a Justiça Federal não envia e-mail aos eleitores. Estamos em época de eleições, temos que ficar bem atentos a isso. Vamos conferir agora os destaques da nossa agenda. O Grupo de Pesquisa Mídia e Narrativa da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas vai realizar um debate sobre o episódio da série The Handmaid's Tale. Marque na agenda. O primeiro debate acontece na próxima sexta-feira, dia 23, e o segundo no dia 28, quarta-feira da semana que vem. A atividade é aberta à comunidade acadêmica e vale ACG e certificado para os alunos que participarem.
A empresa PUC Consultoria Júnior está com inscrições abertas para alunos que estão cursando até o 6º período de Administração, Ciências Contábeis, Economia e Engenharias na PUC Minas. O prazo vai até o dia 25 de fevereiro e os interessados devem enviar currículo para o e-mail processoseletivo@pucconsultoriajr.com.br. O Campus Coração Eucarístico receberá um workshop de oratória nos dias 3, 10, 13 e 15 de março, voltado para todos os graduandos da universidade. A atividade será realizada no auditório do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, de 1h30 até 5h30 da tarde. As inscrições devem ser feitas no site do SGA, www.sistemas.pucminas.br, e tem o valor de R$ 210. A campanha da Fraternidade foi lançada hoje na PUC Minas. Este ano, o tema da campanha é Fraternidade e Superação da Violência. E o lema é inspirado nas passagens bíblicas do livro de Mateus, que falam sobre o amor e empatia com o próximo. Professores, funcionários e alunos tiveram a oportunidade de debater sobre o clima de violência dos dias atuais e discutir possíveis caminhos e soluções para a paz. A campanha da Fraternidade é uma ação realizada anualmente pela Igreja Católica. O objetivo é despertar a solidariedade dos fiéis para um problema concreto vivido no país. E o tema escolhido este ano foi Fraternidade e Superação da Violência. A Arquidiocese de Belo Horizonte promoveu uma mesa de debate no Teatro da PUC Minas no campus Coração Eucarístico. O que se busca é engajar a comunidade acadêmica nesta causa. Eu acho que a violência sempre acompanhou o ser humano, então as religiões sempre se preocuparam em propor ações éticas, morais, educativas que superassem a violência. Hoje, nesse contexto atual, com mudanças no cenário político, o crescimento da violência em função das condições sociais, é mais do que urgente enfrentar esse desafio. Então a religião tem um papel importante em educar as pessoas para essa atitude não violenta. A campanha desse ano trata da superação da violência, não é simplesmente discutir o problema, é propor o que se pode fazer. O que se pode fazer no âmbito da comunidade, da igreja local, o que a igreja, enquanto instituição importante, tem disposição também para tratar com os demais órgãos do Estado, no sentido de enfrentar as mazelas históricas da violência. Vivemos em um período em que, cada vez mais, convivemos com agressões das mais variadas formas, agravadas pela crise do Estado em desenvolver políticas de segurança pública eficazes. Por isso, a PUC Minas e a Arquidiocese se unem para incentivar o diálogo e propor uma reflexão em busca de soluções práticas e assertivas. Esse tema que a CNBB nos convida a refletir nesse ano de 2018, nos convida a olharmos com um olhar diferenciado para a nossa sociedade, para a realidade política, para a realidade social, para os mais diversos âmbitos nos quais estamos inseridos. A gente tem que ter consciência que a violência, muitas vezes, ela é combatida pela uma outra forma de violência. Então, a gente precisa discutir, chegar em ideias novas, metodologias novas, para a gente também ter novas possibilidades de acompanhamento desse processo de uma sociedade que gera a própria violência que ela combate. Então, a gente precisa realmente construir conhecimento, discutir com as pessoas e construir uma nova cultura também relacionada a essa convivência entre as pessoas. A Comissão da Verdade de Minas Gerais, que apura crimes cometidos por agentes do Estado durante a ditadura militar, finalizou seu trabalho de pesquisa. O relatório já está à disposição dos cidadãos. A PUC Minas contribuiu com o trabalho dos pesquisadores. Logo depois do intervalo, vamos conversar sobre este assunto com o professor Carlos Frederico Barbosa, do Departamento de Ciências da Religião da Universidade. Daqui a pouco, a gente volta já já. A PUC Minas é uma universidade com quase 60 anos de existência. Ao longo desse período dedicado à formação das pessoas, a universidade teve que lidar com momentos delicados da nossa história recente, como a ditadura civil-militar. E em busca de respostas para crimes cometidos durante a ditadura, existem várias comissões Brasil afora. Uma delas é a Comissão da Verdade de Minas Gerais. A comissão ela foi criada em 2014 e foram 4 anos de muito trabalho, envolvendo uma equipe muito grande de pesquisadores, um grupo de mais de 100 pesquisadores, muitos deles voluntários, e nós trabalhamos em várias perspectivas.
principalmente no sentido de, num estado tão grande como é o caso de Minas Gerais, fazer uma pesquisa sobre o que aconteceu no período da ditadura, não somente em relação às cidades, ao movimento estudantil, aos líderes de movimentos e partidos políticos, como comumente as pessoas já conhecem um pouco da história desses atores, mas também trabalhando com outros personagens pouco conhecidos, como, por exemplo, os trabalhadores rurais, como a ditadura atingiu esse segmento, os indígenas, né, as etnias indígenas aqui do Estado, no interior do Estado, como que se deram as várias formas de repressão, não somente ao movimento estudantil, aos operários, mas a esses outros atores. Então, foi um trabalho bastante exaustivo, que resultou num grande relatório, num relatório com mais de 1.600 páginas, com quase 100 recomendações aos órgãos do Estado. Então, avaliamos que foi um trabalho bastante produtivo e que desvela um pouco da realidade do período ditatorial aqui no Estado de Minas Gerais. Eu converso agora com o professor Carlos Frederico Barbosa, do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. Ele contribuiu com a comissão, fazendo pesquisas dentro da PUC Minas relacionadas ao período da ditadura. Professor, muito obrigado, seja bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado. Então, professor, quando que a PUC Minas ela é convidada, convocada, né, para poder contribuir com a comissão? A comissão já existindo, né? Por volta de 2015, ela faz uma demanda à PUC Minas, ela fez a outras universidades, a outras instituições também, inclusive a Arquidiocese de Belo Horizonte, para que a gente colaborasse, né? A gente sabe que toda uma série de ações do regime ditatorial, né, são regimes de exceção e que, por isso, as provas dos seus atos, e muitos dos seus atos são atos criminosos, né, estão escondidas, desapareceram, né? Então, exige a participação de muita gente para tentar achar documento. E a gente não trabalha só com testemunho. Uma pessoa diz que foi torturada, tem que haver documentação escrita. Então, é todo um trabalho de levantamento de pessoas que, na sua memória, lembram e podem relatar alguma coisa. E, ao mesmo tempo, tem que isso vir junto, vir acompanhado de uma prova documental. Um jornal da época, um panfleto, uma carta, alguma coisa assim. Então, professor, e aí, a partir desse momento que a PUC Minas é convocada, né, convidada a participar, é montada uma equipe dentro da universidade? Como que funcionou esse momento inicial? Aí o reitor nomeou 3 pessoas, né? O professor Robson, que acabou de passar na matéria, que depois, inclusive, virou presidente da Comissão da Verdade no Estado de Minas Gerais. Eu, né, que coordenava na época o Ânima, PUC Minas, o Robson coordena o Unesp até hoje, então a gente trabalhava muito junto, e o Cássio, que é o coordenador da biblioteca, também para facilitar esse acesso à pesquisa documental, a livros, a teses, monografias que pudessem abordar essa época. E aí vocês passaram a se debruçar em cima desses documentos. Como é que foi esse trabalho? Sim, a gente fez um trabalho em 2 linhas. Primeiro no sentido de consultar a comunidade universitária. Há professores muito antigos aqui que pudessem se lembrar de professores, de pessoas que tivessem vivido alguma situação de restrição de liberdade ou de alguma sanção, né? O decreto 477 que acabou criando a expulsão de vários professores, alunos, né? Então, depois nós procuramos também pessoas que a gente acaba sabendo que foram ou alunos ou foram professores, mas que já não estão mais na universidade, alguns estão até fora do Estado, que quisesse também dar o seu depoimento do que viveram na ditadura, né? Ex-presidentes do DCE, ex-alunos que participaram ativamente. Houve caso de aluno até que não pôde continuar o curso pela situação de prisão, pela situação de exclusão real, né? E depois a gente tentou fazer uma pesquisa mais documental, tentando ir tanto na biblioteca, né, rastrear o que tem lá, quanto em arquivos da própria universidade. Professor, o que é feito, né, com esse material gerado dentro da universidade? A Comissão da Verdade, ela faz um trabalho de levantamento, né? É um trabalho de memória, porque a tendência é que essa memória seja perdida, né? O general que fez a intervenção do Rio já não está querendo né, não deve estar bem intencionado. Então, essa memória está perdida, então o problema é levantar essa memória para que ela não se perca. E a partir daí se faz relatório, publicação, se faz uma série de eventos em que as pessoas podem falar sobre essa sua história, né? Então, por exemplo, a Comissão da Verdade aqui, o apoio, né, a comissão da PUC Minas, que apoiou a Comissão da Verdade, gerou um livro
sobre os padres do Horto que foram presos em 1968, né? Tem um outro livro do próprio Nesp, ele saiu um pouco antes, mas que tem a ver com toda a questão da universidade, da Igreja Católica e o período ditatorial, né? Então, quer dizer, ela faz esse tipo de levantamento e parte do que foi levantado está nesse relatório final da Comissão da Verdade do Estado de Minas. Professor, e dos resultados, né, encontrados, assim, quais pontos principais? Você falou aí já que teve aluno que teve que parar o curso e tudo mais. Quais são os principais pontos? Nós tivemos, desde aluno e professores presos, literalmente, né? E ser preso, na maior parte dos casos, no período ditatorial, não era só ser preso, era ser torturado. E teve um relato que um advogado estava atrás de um aluno, na época as ciências médicas fazia parte da PUC, ele era do DA das ciências médicas e sumiu. E foi preso, foi levado para Betim, não sabe onde está. Então, quer dizer, você tem muitos desses relatos. Houve relatos de identificação de processos sofridos por professores e por alunos também, né? Mas há casos de alguns processos muito claros imputados a professores, né? Há perdas de direitos, né? Houve uma época que a União dos Estudantes, né? A União Nacional, foi fechada, então houve uma série de manifestações. Então a gente recolheu também esses panfletos de manifestações, movimentações de greve dos alunos por lutar por seus direitos, a tentativa de fazer eleições diretas para o DCE. Então uma série de ações nesse sentido de recuperação de direitos. E depois isso implicou também em outros direitos estudantis, né? Que acabaram também tendo uma luta junto a essa luta de um direito mais em nível nacional político de participação. E a universidade, ela foi influenciada também, a gestão da universidade foi influenciada nesse período? Chegou-se a alguma conclusão em relação a isso ou não? Acaba sendo influenciada, né? Qualquer período ditatorial, e nós estamos começando a viver um estado de exceção mais ou menos nesse nível, ele gera insegurança, gera medo do que se fala, medo do que se faz. Há possibilidades de intervenção. O decreto 477, por exemplo, um decreto governamental que simplesmente interferia nas universidades, né? O acordo MEC-USAID, né? Toda a reforma do ensino universitário no período são ações de intervenção que, consequentemente, gera na gestão da universidade uma série de cuidados, uma série de receios, porque você não tem previsibilidade de que o que você fala vai gerar sanção ali depois ou não, retaliação. Então gerou, sim, com certeza, impactos muito fortes na universidade. Professor, ontem nós falamos aqui no Espaço PUC sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. O senhor citou aí que o general disse algo em relação à comissão, às comissões da verdade, né? Rapidamente, a gente já está encerrando aqui. O que o senhor acha em relação a isso, a esse momento? Me estranha muito que, se ele está com medo de ser citado numa comissão da verdade, ele não está com boa intenção de andar dentro da lei. A comissão da verdade, ela trabalha com coisas que são leis ligadas a direitos humanos, direitos civis, direitos políticos, direito de participação. Se ele está com medo, quer dizer, ele está pretendendo, está com a intenção de não cumprir algum direito civil, eu acho que é fundamental a sociedade brasileira pensar nesses direitos. Né? Nós não podemos abrir mão deles. Pois é. Professor, muito obrigado pela presença aqui, tá bom? Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, professor. Amanhã é dia do quadro Repórter PUC e o André Luiz vai trazer um tema bem interessante para a gente. Vamos à nossa redação saber qual é a pauta. Boa tarde, André. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Tomás. Bom, o Repórter PUC de amanhã vai falar sobre o sucesso do serviço de streaming no Brasil, né? Algumas pesquisas recentes mostram que o brasileiro, especialmente os jovens, estão cada vez mais pagando para assistir filmes e para ouvir música pelo celular. Então, amanhã aqui no estúdio a gente vai debater o porquê desse crescimento, pelo porquê do sucesso desses serviços e quais são aí os possíveis cenários para o futuro. Então, não percam, é amanhã às 17 horas aqui na PUC TV. Raíssa. Obrigada, André. O André hoje teve um boa tarde coletivo. Sim, muita empolgação. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã estaremos de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV, pela TV Horizonte. Olha, não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Instagram, Twitter. É só procurar PUC TV Minas, participe com a gente. Até mais. Tchau, tchau.